Mas o senhor é comunista? O senhor se Graças- declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E é Bem só... incoerente, hein? Hã? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá Mas é um uma comunista de descrição. iPhone, hein? Meu Deus! O Senado Federal do nosso Brasil aprovou para o Supremo Tribunal um juiz que se diz abertamente comunista. Como diz um ditado popular, nada está ruim que não possa piorar. Piorou. Está se cumprindo a escritura. Assista os vídeos aí, irmãos, e tire suas próprias conclusões. O plenário do Senado aprovou as indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. O debate sobre as indicações mobilizou o plenário, mesmo depois de muitas horas de sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Flávio Dino é o atual ministro da Justiça. Votaram sim 47 senadores, não 31 senadores, 2 abstenções. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonet é procurador-geral eleitoral interino. Votaram sim 65 senadores, não 11 senadores, uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonet Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. Mas olha só o que o Lula disse. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Senador, mas o senhor é comunista? O senhor se Graças- declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E Bem essa... incoerente, hein? Hã? Bem incoerente. De jeito nenhum. A matéria que eu vou trazer para vocês agora é da Globo, do G1, e diz o seguinte: Lula exalta Dino e diz que está feliz com o ministro comunista no STF. A gente precisa entender uma coisa de uma vez por todas. Eles não são nem um pouco amadores e eles têm paciência. Eu vou trazer um vídeo também do Nicolas Ferreira que vale a pena vocês fazerem a análise. Mas olha só o que o Lula disse. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Agora, Pois é, pessoal. Assusta, assusta, assusta muito. Quando você vê o diabo chegando, não existe um ateu que continua ateu. A primeira coisa que ele faz é falar: meu Deus, me ajuda. É igual o avião caindo. Lá dentro não tem nenhum ateu. Todo mundo fala: Deus me ajuda, não é? Pois é, o avião do Brasil está caindo e Deus nos ajude. Mas tem quem ouse brincar com a nossa cara e tentar nos fazer de idiotas. O Globo, por exemplo, fez uma matéria sobre essa fala do Lula, dizendo:
Lula brinca sobre a aprovação de Dino ao STF e diz que corte agora tem um ministro comunista. E aí eu faço minhas palavras da Bárbara do Tietolizei, que comentou aqui. Brinca? É de sacanagem? Tá, eles estão de sacanagem com a gente, sim, e não tenham dúvida disso. Mas aí, eles sabem muito bem articular, são estrategistas. O pior bobo é aquele que pensa que eles são inocentes. Não são. Sabem muito bem. Eles dominaram o jogo por muito tempo mesmo. E agora? Aproveitaram um momento de cliques de Sérgio Moro, que era o herói da Lava Jato, que hoje, infelizmente, está odiado pela esquerda e pela direita também. Acho que o Sérgio Moro perdeu todo o apoio que se poderia imaginar. O pior erro do Sérgio Moro foi ter deixado a Lava Jato e entrado na política. Já estou até começando a acostumar a concordar com os petistas. A narrativa pegou. O pior erro do Moro foi ter saído da magistratura e ter assumido uma vida como político. Porque como político mostra que ele não é um bom juiz. Paz e graça, paz do Senhor a todos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 66 da besta, ok? Estou mais uma semana aqui na chácara, meus queridos e amados. E já cuidando, né? Já tá, como eu disse, 95, faltam 5% para terminar ela. Tá, só falta os acabamentinho, algum reboco, enfim. Tá edificada a chácara, uma mini chácara com 2.400 metros, ok? Bem amados, eu não poderia deixar, mesmo estando aqui na chácara, não tem internet, então eu faço o vídeo aqui e depois edito lá em Curitiba, na capital. E eu não poderia deixar de fazer esse vídeo aqui para dizer a vocês, ou dizer àqueles que se intitulam ser cristãos. A mensagem que eu vou deixar para você é conforme está na Escritura. Alguns contestam que devemos entrar na política, mas isso não convém a um cristão. Os apóstolos, Jesus, nunca se aliou ao sistema, ao contrário, ele combateu. Combateu por causa do pecado. E aí, para você adentrar dentro da política, você tem que, primeiramente, olhar para a Escritura, o Evangelho, entender o reino dos céus, o reino de Deus e o reino dos homens. Meditar no Salmo 1, o qual diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto às águas do ribeiro, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os pecadores, não são assim os ímpios, porque eles não herdarão a terra, o reino dos céus, a nova terra, os novos céus. Talvez você me questione e diga, mas outros no passado se envolveram com a monarquia. Sim, é verdade. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros se envolveram sim na monarquia, não na demoniocracia. A demoniocracia é a maior farsa do mundo, que traz uma palavra de sutileza e engana os incautos, porque se você for ver, não há liberdade de voto na situação dos magistrados, ou até mesmo dos políticos, senadores, deputados federais, estaduais, vereadores, enfim. Por quê? Porque tudo é comprado. Tudo é feito um toma lá da cá. Eu te libero tantos milhões, a tua bancada, o teu partido,
vota ao meu favor, conforme eu quero, para que eu possa governar. Então, o demoniocracia que eles falam que existe, não existe. Do deputado, do senador, votar conforme ele quer. Alguns têm a sua independência, alguns, mas na maioria, não. Observaram as leis que já foram implantadas contra o povo, contra a população? Isso vem de Deus, é a mão de Deus. Deus usa a mão do ímpio para chicotear aqueles que são rebeldes diante da sua palavra. Como eu estava dizendo, não existe o demoniocracia como existe. Não existe demoniocracia. Existe o demônio que veio para matar, roubar e destruir. A cracia não existe. E você vê agora tantas votações contra o povo, mas Deus vai ter. Deus não tem eles por inocente. A própria palavra de Deus diz: ai dos que decretam leis injustas. Ai. E eles têm decretado leis injustas, escravizando a população. Eles escravizam a população com leis. Na permissiva vontade de Deus, porque assim Deus pode corrigir, chicotear, até mesmo a sua igreja que Ele ama. O próprio Jesus disse: eu castigo e repreendo todos quanto eu amo. Em outra palavra diz: se vós não sois disciplinado, repreendido, sois bastardo. Mas agora, vós tem um Pai nos céus. Então, meus queridos, você observe que essas coisas, elas continuam prosseguindo, conforme está na Escritura, para que se cumpra. Não tem como nós pararmos, e não estou aqui pregando, não estou aqui ensinando para você que não vamos conseguir barrar a situação. Muitos entram na política e se deixam enganar, são enganados. Se vejam bem, parem, meditem, reflitem comigo. O ministro da Justiça, que fez tantas injustiças contra aqueles que foram lá protestar, na decisão que determinou o afastamento do governador do Distrito Federal e a desocupação dos acampamentos de bolsonaristas, Moraes classificou os episódios de 8 de janeiro de 2023 como atos terroristas contra a democracia e as instituições, e ordenou a prisão em flagrante dos participantes de atos antidemocráticos com base na Lei 13.260, que regulamentou o crime de terrorismo no Brasil. Bandidos, corruptos, foram soltos, estão em casa, curtindo os seus milhões. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso há 6 anos, saiu agora há pouco da cadeia para cumprir a pena em prisão domiciliar. Embora tenha sido condenado a mais de 400 anos de prisão em processos da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a prisão preventiva não pode ser mantida sem uma decisão definitiva da Justiça. Bandidos, assassinos são liberados da cadeia, enquanto que aqueles que foram protestar por ser conservador, por ser aqueles que acompanham o bom costume, a moralidade, eles foram tidos como terroristas, antidemocratas, e receberam sentença de até 17 anos de cadeia. Então, para você ver a injustiça que está acontecendo. Bom, eu avisei. Na época, muitos avisaram: não vão fazer protesto, cristão não se deve envolver com isso. E muitos cristãos agora estão revoltados, estão chorando lá, porque isso? Por que isso aconteceu? Primeiro, que você não se deve misturar com política. Nenhum dos apóstolos se envolveu. Nenhum. E ao contrário, Jesus deixou uma lição tremenda para nós quando ele foi preso. Quando Jesus foi preso, a palavra diz que ele
foi traído e então vieram e lhe deram a sentença de prisão, o qual o próprio Pedro ficou revoltado e cortou a orelha do Malco. Mas Jesus fez um milagre ali, tornou a colocar a orelha e se tornou sã, como se nunca tivesse sido cortada. E Jesus disse: Pedro, não faça isso. Em outras palavras, não se envolva com esse tipo de política. Era um tipo de política. Era uma defesa armada. Pedro estava com a espada. Mas Jesus o repreendeu e disse: com ferro fere, Pedro. Aqueles que com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus, quando estava diante do rei lá, naquele momento, depois da sua prisão, depois daquele ato milagroso que ele fez, depois da sua prisão, ele estava sendo interrogado. E o rei pergunta para ele: você sabia que eu posso te livrar? Eu posso te dar liberdade? Ou posso te manter preso? E Jesus respondeu: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Deus deu autoridade aos homens. Devemos respeitar a autoridade? Sim, dentro da lei que está perante as Escrituras. E no mais, Jesus, no mesmo interrogatório, aquele rei pergunta para Jesus muitas coisas. E ele pergunta para Jesus: tu és o rei? O rei dos judeus? Ele diz: tu o dizes. E no mais, Jesus ainda começa a dizer para ele, acrescentando nessa fala, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Então aqui nós já vemos uma doutrina, um ensinamento do Senhor Jesus, mostrando que o reino dos céus não é comida, não é bebida e não é política. Ele fala: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus, no caso como Pedro pegou a espada e quis lutar para manter Jesus ali como rei mesmo, como Senhor, e Jesus o repreendeu e disse: não faça isso. Agora ele dá a resposta para o rei também, sobre aquele interrogatório. Ele disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse, os meus apóstolos, discípulos, os meus seguidores, eles derramariam sangue por mim. Eles lutariam por mim. Mas meu reino não é deste mundo. Aí que daí, torna a frisar aquela mesma palavra que eu disse anteriormente, que ele disse: sabe que eu posso te livrar e posso te prender. Aí ele diz: nenhum poderes terias contra mim se de cima não te fosse dado. Então, irmão, não cabe para nós esse tipo de reino terreno. O chamado que eu tenho, que você tem, que os filhos de Deus têm, é fazer a obra de Deus. Marcos capítulo 16, verso 16. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Nós não devemos nem subjugar perante, no caso, ao levar o evangelho, julgar as pessoas, os pecadores, não. Nós devemos ensinar, pregar o evangelho, a boa nova. Depois que essa pessoa tiver convertida, depois que essa pessoa tiver confessado a Cristo, se batizar, estiver participando com os irmãos, confessar ser um cristão, aí sim nós devemos doutrinar, ensinar, e se tiver algum irmão imoral, devemos até tirar do nosso meio. A palavra diz: se tiver entre vós aquele que se diz ser irmão, ele se diz ser irmão, ele for devasso, profano, beberrão, adúltero, idólatra, com tal, ainda não sentais e nem comais com ele. Tirai esse níquel do meio de vós.
Isso é depois que a pessoa se converte, aceita o convite de Jesus, se converte, batiza e faz, né? E é participante da ceia e se diz ser irmão, e até mesmo muitos obreiros. Então, meus queridos, o nosso chamado é para pregar o evangelho. O nosso chamado é o ide. Marcos, capítulo 16. E temos em Lucas, temos em Mateus, falando sobre isso também. Ide, ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, a política, ela é o contexto desta vida que devemos passar por ela, pois a política faz parte do reino da terra. Eu sempre falo nas minhas falas que o reino do anticristo será o governo político. O governo da besta será político. E com isso ele vai enganar todas as nações. Ele vai misturar o ecumenismo de todas as religiões. A política é a cabeça, o cerne do inimigo, da besta, o qual ele vai usar. Vai introduzir a única religião. A única religião. Ele vai inserir nenhuma só religião, unificando todas no ecumenismo, todo junto e misturado, como diz alguns políticos aí. E assim fará o seu governo. E eu digo mais, eu sempre tenho ensinado nessa mensagem do anticristo, da escatologia, a volta de Jesus e o fim do mundo, que o governo do anticristo, durante 3 anos e meio, ele vai prosperar em tudo que fizer. Ele vai mudar os tempos e a lei e os tempos. Observe você que tem mudado. A política é o maior engano da humanidade. Veja o que tem acontecido. É claro que a caixa preta, que é usado para movimentar todo tipo de voto, não posso falar outro nome aqui que pode cair esse vídeo. Sabemos que muitas coisas são burladas, mas principalmente pelo dinheiro. Votos são comprados, sentenças são compradas. A palavra bem ensina e diz: ai daqueles que aceitam suborno. E infelizmente, eu posso dizer para você, sem medo de errar, que 90% ou 99% são corruptos dentro daquela máfia da política que está globalizada. As ordens vêm lá de fora, da cabeça do dragão, onde as pessoas, onde os governos não mandam. Quem manda são os poderosos, os senhores do mundo, que tem todo o dinheiro, que tem todo o monopólio das estatais, de empresas multibilionárias. E observe você que agora nessa eleição que teve no Senado essa semana, o ministro da Justiça, o Dinossauro, ele tem entrevista falando abertamente: eu sou comunista. O Dino tem entrevista abertamente dizendo: eu sou comunista. E aqueles senadores que o povo votaram num comunista. Fortaleceram a mão ou o braço forte do anticristo, da besta. Fortaleceram a esquerda, que é pró o abortismo, que é pró ao sodomismo, que pode tudo, que é agenda aberta declarada contra Deus, ou uma agenda aberta declarada contra as leis divinas. Então, meus queridos e amados, parem e reflitam.
eu não voto mais. Tomei uma decisão desde o ano passado. Eu votei na primeira, ano retrasado, na eleição do Bolsonaro. Primeiro turno eu votei pro Bolsonaro. O segundo turno eu já não votei porque eu vi muita mentira da parte dele. E realmente foi terrível. Mas do pior era o melhor. E depois eu fui ver, na verdade, que não tem esquerda, não tem direita. Como tem um estudo e se ensina que esquerda e a direita são asas do mesmo pássaro. Esquerda e direita fazem parte da mesma maçonaria, Illuminati, dos senhores do mundo. São o mesmo. Esquerda e direita servem ao mesmo Senhor, ao Deus Mamon, ao Deus dessa terra. Serve aos mesmos poderosos políticos que governam essa terra, que são inspirados por Lúcifer, por Satanás. Satanás disse lá em Lucas capítulo 4, também não me canso de falar, ele disse a Jesus que tudo foi entregue a ele. Ele tenta Jesus em todas as formas, no pão, no se lançar lá de cima. Mas o mais terrível e a revelação que está para nós, que devemos meditar, é sobre o que ele disse. Querendo a adoração de Jesus, dizendo, olha, se você se prostrar aqui e me adorar, eu te dou tudo. Aliás, ele é tão poderoso e Deus permite que ele use o seu poder, limitado, mas tem. Alguns falam que Satanás não tem poder, que é um fracassado. Não, vai nessa. Satanás, Lúcifer, é aquele mesmo que mandou a tempestade e matou os filhos de Jó. Mandou fogo do céu, fez descer fogo do céu e consumiu todas as ovelhas de Jó. Satanás tem poder. A palavra diz que Satanás então transporta Jesus a um alto monte e mostra todos os reinos da terra. Mostra os Estados Unidos, França, a Europa, enfim, os poderosos e o poder deles. Mostra todo o poder que existe hoje. E diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás diz, porque a mim foi entregue e eu dou a quem quiser. Foi entregue a ele. Por um período de tempo, vai ser dele, é dele. Para ele usar e para que venha se cumprir a escritura. E com isso, ele tem enganado os homens, dado riquezas, muita prosperidade e enganando os incautos, aqueles que não estão escritos no livro da vida, que são amantes do dinheiro. Deus, o próprio Deus, o nosso próprio Pai, os entregou para que eles sejam enganados, porque eles merecem ser enganados, porque eles querem ser enganados, eles amam a si mesmos. O seu Deus é seu ventre, só pensam nas coisas terrenas. Então o próprio Pai, o próprio Deus entregou, e eles a esse sentimento. Entregou a eles esse sentimento de querer, possuir e ter, e sentir o poder de mandar. Mas a própria palavra ensina e revela que Jesus também o venceu pelo poder da palavra. Jesus disse, também está escrito, Satanás, que adorarás somente o Senhor teu Deus. Deus é Deus de Satanás também. O diabo tem que se prostrar e se prostrará diante do Senhor. Ele já está reservado e ele sabe o lago de fogo para ele e seus anjos e todos os seus seguidores. Então, meus queridos, vocês vejam que a política não cabe a um cristão, a bancada evangélica, segundo eles, que faz e desfaz, porque eles querem mudar um contexto profético que está na Bíblia, que vai acontecer, não podemos impedir. Não podemos avançar e nem tardar, a hora certa vai acontecer. Então, se eu vou lá e falo que vou mudar essa situação, não vai chegar ao sodomismo, o qual Jesus disse que a sua volta será como no dia de Sodoma e Gomorra, então eu estou sendo anti a profecia. Eu estou sendo um mentiroso, porque se eu como político digo que vou melhorar e que não vou deixar chegar, então a escritura é mentirosa e eu sou verdadeiro. Mas na verdade eu sou mentiroso e a Bíblia é verdadeira. Então aquilo que está escrito vai acontecer.
vai chegar o sodomismo e vai chegar o tempo do maior engano. A palavra diz que os homens iriam enganando e sendo enganado. Ok? Já prossigo com a segunda parte desse vídeo, para a glória de Deus Pai. Amém? Prosseguindo aqui, meus irmãos, sobre o vídeo dessa situação que estamos passando neste momento da colocação de um ministro, ou sendo aprovado um ministro para o Supremo Tribunal, esse que confessa ser comunista, que é o Dino. Meus irmãos, como eu estava falando sobre o final dos tempos, e a palavra diz que os homens seriam amantes de si mesmo, presunçosos e avarentos. Bom, se o homem é presunçoso, avarento e amante de si mesmo no final dos tempos, você espera alguma coisa? É o que acontece nos dias de hoje. O Magno Malta, ele tem uma fala falando sobre o Alexandre de Moraes, que ele fala toda a verdade. E aquele vídeo, ou esse vídeo que eu posso deixar um pedacinho para vocês aqui, cabe não só para um ministro do Supremo, mas cabe para todos o que ele diz. Que eles, se preciso for, vendem até a mãe. O senhor não tem vergonha de ser ministro da Justiça e sair para poder ser indicado para ministro? O senhor que está servindo um governo, o senhor não tem vergonha de ter feito um lobby de gabinete em gabinete? É hipocrisia demais. Chegam aqui e vendem a mãe, porque mente tanto. E quando põe a toga, chega lá no Supremo é completamente diferente. Ah, mas o senhor é ligado a um partido político. Nisso aí tem erro. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Ô, tenho indicado você, sinceramente. Ora, chegaram muitas denúncias contra o senhor, manifestações contra o senhor. Só no meu gabinete eu posso mostrar 2 caixas para poder blindar os seus amigos. Advirto que quando o Fachin foi indicado, e contundentemente um farto material de defesa do PT e um vídeo dele fazendo um discurso maravilhoso, defendendo o PT e as suas teses e arrebanhando advogados, já tinha lava-jatos quando ele foi indicado. Ele foi indicado, foi para proteger os seus amigos? Eu vi um negócio aqui, olha, elege-se um julgador ou um blindador? Se fazem de cordeirinho ali, mas depois que veste a toga, eles falam, sou Deus. Eles são literalmente, pela palavra, filhos do inimigo. Mas a palavra também diz, como eu estava falando antes do final da primeira parte, que diz que os homens, eles iriam enganando e sendo enganados. O que aconteceu agora? A população enganou a Deus com suas mentiras, com seus enganos. Eles pensaram que enganaram, acharam que enganaram a Deus. Mas foram enganados pelos políticos que vieram, mentiram e foram eleitos. Estão lá os senadores por 8 anos, comendo, bebendo, tendo a melhor vida, salário bom, tudo que você paga, que a população paga, intermédio dos seus impostos. Eles enganaram que iam lá, queriam fazer isto ou aquilo, mas não. Eles foram lá, foram eleitos, enganaram, mentiram e agora fazem lobbies, votam contra a população, votam a favor do governo. Então, a população quis enganar Deus, mas foram enganados. Acharam que estavam enganando a Deus, mas não enganaram e receberam a recompensa. Os políticos mentiram que iam fazer toda a vontade do povo, mas mentiram para o povo, enganaram o povo. E agora serão enganados, porque eles mesmos serão presos, julgados por esse que se diz, e abertamente ele diz, sou comunista. Eu sou comunista. Com maior orgulho. Bom, quem tem orgulho? Quem caiu por orgulho? E a pessoa diz, com muito orgulho, eu sou comunista? Abertamente,
Os senadores enganou o povo e agora serão enganados. Cabe bem nesse versículo que o próprio Deus, nosso Pai, deixa. Foram enganados, muitos seguirão andando de mal a pior, enganarão e serão enganados. Então essa é a narrativa ao prosseguir até que se implante o governo 66 da besta dos tais iluminados, que não querem que a terra se acabe, ok? Então, meus queridos, é muito triste, é deprimente, é sufocante, mas essa é a realidade da nossa vida. O que está acontecendo conosco? Não tem volta. Não tem volta, meus amados. Isso eu digo para vocês, não haverá volta. A situação da escatologia nos revela que vai acontecer, vai ser assim, o povo será escravizado, a besta vai ter poder, ela vai dominar, ela vai colocar o seu sinal, e quem não tiver a marca do governo não vai comprar e não vai vender. Então, meus queridos, é necessário que nós venhamos refletir, pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, levar a mensagem da cruz, a mensagem verdadeira de Deus. Para que alguns, ainda que ludibriados, venham alcançar essa salvação. Venham alcançar essa bênção do Pai, intermédio da palavra, intermédio do evangelho. Pregue, ensine. Então, não devemos se preocupar com o dia a dia sufocante. Olha, eu estou aqui há 2 anos e pouquinho, quase 2 anos e meio trabalhando. Eu comprei essa chácara aqui, era só mato. Tá aqui, ó. Acabei de fazer uma limpeza aqui no fundo, onde vai ter uma parte de lazer aqui. Mas, irmãos, isso aqui é passageiro. Eu vou morrer amanhã, isso aqui não vai, para mim, fazer diferença nenhuma. Eu tô aqui há 1 ano e meio, aliás, há 2 anos e meio trabalhando aqui. Peguei só mato, tá edificada essa chácara. Eu fiz uma casinha, tá aqui a casinha, ó. Uma casinha com cozinha, uma sala, um quarto, banheiro. Tá toda cercada. Tá aqui há 2 anos. A palavra diz, não se preocupeis com o dia de amanhã. Então eu só fui trabalhando e fazendo do dia a dia, mas sabendo que Jesus poderia vir hoje, poderia ter vindo ontem, semana passada, mês passado, ou semana passada, ou pode vir hoje. Ou pode ser que não venha hoje para toda a humanidade, mas pode ser que venha para mim. Venha para mim nessa noite, me leve. Pode vir daqui a 2 minutos, tire meu fôlego de vida e me leve para a eternidade. Bem, irmãos, aqui tá, ó. Um banner aqui, talvez alguém possa olhar e falar, nossa, irmão, o que é isso? Aqui é somente como é que fala? É um banner gigante que eu achei no lixo. Ele é feito de plástico, ele é uma lona. Ele é uma lona, tá? E então eu coloquei aqui eu achei no lixo. Coloquei para proteger, para a chuva não ir para lá. Antes que alguém venha falar, nossa, irmão, você tá não sei o que, coisa do gênero, porque tem é um banner de cabeleireiro. Tava no lixo, então eu aproveitei aqui. Esse encerado, esse banner protege de chuva lá para dentro, aqui na minha varanda da lavanderia, ok? Mas então, meus irmãos, essa mensagem que eu quero deixar para vocês, mostrando a realidade de que o voto, a política, de nada adianta. De nada adianta. De nada vai adiantar. Ao contrário, a política, ela tem escravizado a humanidade e vai escravizar por completo para o reino do anticristo. Então o que você deve fazer? Salmo 37 diz, bem assim, entrega teu caminho ao Senhor. Salmo 37 diz, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. É o que eu digo para você. No final dos tempos, olha, eu tô velhinho já, 53 para 54, meio século, mais de meio século. Tudo que eu tinha que fazer, que via a minha mão, eu fiz. A palavra diz, tudo que vier a tua mão, lá em Eclesiastes, tudo que vier a tua mão, fácil. Porque para onde que você vai, que a sepultura não há obra alguma. Então, meus irmãos,
Aquilo que vier para você fazer, faça. Faça com amor, faça com carinho. Sabe? Na esperança do Senhor Jesus, na volta do Senhor Jesus. Trabalhe. Seja um homem honrado, seja uma mulher honrada, um jovem, um ancião honrado. Que o Senhor vai te abençoar, vai abrir portas. Mas não coloque a tua esperança no homem, na política, nos governantes, porque esse é o maior engano da humanidade. Esse é o maior engano da população, do ser humano. É a política, é os governos. Nunca venceu, nunca prosperou. Nem mesmo o rei, segundo o coração de Deus, prosperou. Mas pecou, caiu. Então Deus falou, agora eu vou levantar um rei verdadeiro, que é Jesus. Esse vai prosperar, esse vai reinar para toda a eternidade. Esse é meu filho que eu tenho prazer. E Deus deu Jesus, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai cuidar de nós, que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida de você, que derrama suas bênçãos. E para você entender mais ainda, eu quero dizer, para que você entenda que cristão passa luta, passa dificuldade, cristão fica doente, passa luta financeira, e cristão também morre. Sabia que tem velório de cristão? E bastante. O cristão morre. Há uma diferença. Só que há uma diferença. Tá lá, se não me engano, esqueci o livro agora, mas tá escrito. E outra vez, verei a diferença do que serve a Deus e que não serve. A palavra diz que nós, eu, você, os filhos de Deus que forem salvos, serão ressuscitados. Terão um corpo glorificado. Teremos um corpo igual ao dos anjos. Semelhante ao do Senhor Jesus, igual ao dos anjos. Essa é a promessa. Onde nós não teremos mais dor, não teremos mais enfermidade, não teremos mais fome, nem sono, nem canseira. Oh glória, isso é maravilhoso. E nós vamos reinar eternamente com o Senhor. Onde não há doença, não há enfermidade e nunca mais morreremos, seremos eternos. Seremos como os anjos. Essa é a promessa do Senhor Jesus. E onde nós habitaremos, onde tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Que promessa maravilhosa. Onde o tempo todo é paz, paz e alegria, 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 eternamente. Essa é a promessa do Senhor Jesus. Para mim, para você, para os seus filhos, para toda a humanidade. Porém, só receberá aqueles que tiverem aceitado o convite do Senhor Jesus. Receberá somente aqueles que confessaram ao Senhor Jesus, deixaram o seu pecado, aqueles que se batizarem, nascer de novo, aqueles que participaram da Santa Ceia, do testemunho que realmente Jesus morreu, derramou seu sangue, foi moído pela nossa transgressão. Somente esses que fazerem isso e permanecer até o fim. Esses serão salvos. Esses serão ressuscitados. Com um corpo glorioso e glorificado. Semelhante ao do Senhor Jesus, igual ao dos anjos. E nunca mais sofrerão. A mim, a você. A sua esposa, a seus filhos, amigos, aos seus antepassados. Todos aqueles que viverem o vivam e obedeçam até o final, esses receberão a recompensa do Senhor. Sai do meio dela, povo meu, disse o Senhor Jesus. Sai do meio da Babilônia e não seja participante de seus pecados, para que não se incorra nas pragas que estão neste livro. Então vai vir muita coisa ruim. Vai vir muita coisa terrível agora no final dos tempos. Os tempos estão difíceis, estão mudando. Temperatura, o ar, as chuvas, as tempestades, os alimentos, enfim, as coisas vão ficar cada dia mais piores e piores. As intempéries, os cataclismos vão cada vez mais se intensificar, meus amados. Vai faltar alimento, vai faltar tanta coisa. Mas se você estiver no Senhor, Ele tem promessa aos seus. Lá no Apocalipse. Ele promete para mim, para você e para o seu povo. Que Ele
dará para nós, dará para mim, dará para você, dará para o seu povo o livramento no dia da grande tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Amém? Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Eu espero que essa mensagem vá ao encontro do teu coração. Não se envolva mais com política, sai da política se você tiver. Não se preocupe com política. Não confie no homem, mas confie no Senhor. Amém? Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?